E aí, diretor? Nossa, tá chique esse cenário, essa televisão. Olha só. Olha que bonitas essas bandeiras. Ô, diretor, será que dá pra mim entrar aqui dentro de uma bandeira dessa e pular pra outro país? Será que tem como? Ô, diretor, eu quero ver aonde tu trabalha. Agora eu vou estar na rádio também, tudo, ó. Tudo direitinho que tem aqui nosso... Agora eu quero ver aqui onde é que o nosso diretor trabalha. Meu Deus! Olha só tudo equipado, né? Que bênção. Vamos ver aqui o outro lado também. Vamos ver o outro lado lá. Deixa eu puxar bem grande aqui pra nós ver bem esse cenário. Que é top demais, galera. Olha aí que massa. Top conhecer esse nosso estúdio. Aqui, com certeza, é o melhor lugar pra gente estar, né? Olha só, que bênção de Deus. Como Deus é maravilhoso, Ele nos abençoa. E, com certeza, vai continuar abençoando mais ainda com um cenário maravilhoso pra gente ter uma ótima pré-aula, ótimas lições, aprender cada vez mais a palavra de Deus que a gente tanto precisa. Então fica aqui com a gente que nós precisamos aprender mais e mais aqui nas nossas lições e nós estamos na lição 3. Ai, eu não sei onde é que foi o diretor, né? Ele desapareceu, não sei o que está acontecendo aqui, não sei onde que foi, o que aconteceu com ele. Olha, eu acho que ele foi direto pra África. Pra África correr atrás dos elefantes. Só pode. Só pode que ele foi pra África. Ó, diretor. Pronta cada uma, né? Eu tenho que estar correndo atrás de ti. Não dá. Pra entrar na lição, tem que estar correndo atrás. Ô, diretor, nós estamos chique, né? Graças a Deus, né? Ô, glória. Esse daqui é um dos estúdios, né? Então, isso aí. Vai vir um estúdio muito melhor. Nosso presidente, ele investe muito na questão da mídia, né? Vai vir um estúdio melhor aí pra vocês, né? Deus abençoe, queridos! Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Isso aí. E mandar uma mensagem de boa aí pra nós, uma mensagem boa pra nós, né? Por favor, gente! Uma mensagem assim, ó. Se vocês quiserem mandar um cafezinho pra nós aí. De repente tem algum inscrito que mora aqui perto, né? Pois quer fazer uma surpresa pra fazer nós. uma surpresa, verdade? Eu gostei dessa ideia. Nós tomamos um café junto, abrimos a câmera aí, sentamos junto e tomamos um café junto com vocês. Ótimo. Amém? Um abraço. Ó, gostei dessa ideia. Boa, né? Bem boa. Bem que podia, né? Tamo junto? Tamo junto, com certeza. Ó, porque o pessoal ultimamente é de longe, bem longe da gente, né, ô Fidelis? Eu vou ter que ficar assim, ó, pra falar com o pessoal, porque eu regulei a câmera na tua altura. Eu tava falando com a cabeça cortada lá, parece que eu vi. Então é assim, ó. É isso aí, meus queridos. Ó, se você quiser trazer um diminuiu. café pra nós, essa irmã Larissa tem 1,54 de altura. 1,54, gente. Vocês imaginam. Ô, Fidelis, mas também tá falando o quê? Tu também não é tão mais grande que eu, não. Ai, olha. Aqui, ó. Eu tive que fazer assim, não. É isso aí, meus queridos irmãos. Ai, gente, a gente se diverte aqui. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? É levar a vida de uma forma leve, glorificando, agradecendo a Deus, né? Louvando a Ele, porque nós temos aqui um estúdio para poder fazer essas aulas para vocês e o Senhor precisa ser louvado. Temos os nossos materiais tão abençoados, tudo tão lindo. E eu creio que o Senhor vai abençoar muito a nossa lição 3, porque nós vamos falar sobre o quê? Fidelidade, ser fiel a Deus, que é tão importante hoje, né, para as nossas crianças, para a nossa vida, não só para as crianças, para nós também, né, gente? Então, Josafá escolheu ser fiel. Glória a Deus. Agora eu vou mudar a câmera, né, diretor? Essa câmera aqui fica boa, diretor. Ó, tu passa um brush, tá? Passa um brush na irmã Larissa aí, para ficar bem bonita. Vamos lá então, e o nosso texto bíblico está lá em 2 Crônicas, do 20, do 1 ao 32, tá bom? Vamos pro próximo então. O que nós vamos aprender hoje? Aprender que Deus sempre foi fiel.
né? E continuar sendo para sempre, vai continuar sendo para sempre fiel conosco. Nós que muitas vezes agimos de formas erradas, né? Sendo infiéis ao nosso Deus. E claro, e compreender que devemos ser fiel a Deus e todas as circunstâncias. Então a gente tem que ser fiel a Deus em todos os momentos da nossa vida. E nós temos que ensinar as nossas crianças a realmente ser fiel. E eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou falar para as minhas crianças o que é ser fiel, Jesus? Porque quando a gente fala de fidelidade, a gente fala sobre isso, sobre casamento, sobre aliança, é isso que nos lembra, né? Mas a gente lembra também que são sobre atitudes, que a gente continua aí sendo fiel com o Senhor a todo tempo. Então, levando para ação para as crianças é uma ótima ideia da gente trabalhar em questão da fidelidade. E o nosso versículo de hoje, tá? Está lá em Salmos 119, 30. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Olha só, tem dado atenção às ordens do Senhor. Você criança, você líder, você papai, mamãe, vovó, tio, tem dado realmente essa atenção para as ordens do nosso Pai? Será que realmente você tem sido fiel com Ele? Será que você tem cumprido aquilo que você prometeu para o nosso Pai? Então nós precisamos ensinar as nossas crianças a realmente perseverar e ser fiel diante dele. Então por isso que é tão importante a gente suportar muitas vezes as coisas, mas permanecer fiel ao nosso Deus. Amém? Vamos lá então. E o nosso memorizando de hoje... Nós vamos, gente, preparar o nosso memorizando de hoje, plaquinhas. E nós vamos colocar ali, por exemplo, coisas boas e coisas ruins para você entender. Por exemplo, a Prolari aqui, né, gente? Meus dots, né, que vocês sabem onde é recorte, EVA... É isso aí, né, gente? Mas a Prolari pegou um papelão, né? Claro que aqui a gente pode usar também aquilo que a nossa lição tá falando, que é a gente colocar os passos e as atitudes que agradam ao nosso Deus e as atitudes que não agradam. Então a Lari fez aqui, gente, com material mais simples para vocês também. Então eu escrevi a palavra amor, coloquei uns coraçãozinho e fiz ela de papelão, tá? Eu usei uma caixa de pizza para poder fazer essas plaquinhas. Então você pode aí colocar também pela sala e pedir para as crianças pegarem as atitudes boas, né? E depois vocês falarem sobre isso, essa troca de quais atitudes são ruins, quais são as boas. E aí você vai conseguir trabalhar essa questão da fidelidade. Até a gente tem aqui, ó, o caminho da fidelidade. Então a gente vai trabalhar com as boas atitudes, por exemplo, como amor, perdão, fé, obediência, e você vai escrever nessas plaquinhas, ou você pode também desenhar, enfim, você vai usar da tua criatividade, tá? E aí a gente vai adaptando a nossa aula. Então a gente também pode colocar alguns momentos, coisas difíceis, coisas que não agradam a Deus para a questão da infidelidade para com ele. Por exemplo, a Prolari botou aqui a mentira, tá? Então nós podemos colocar aí outras palavras, por exemplo, ser desobediente, mentir, esconder, né? E assim a gente vai poder trabalhar dessa maneira com eles, tá bom? Vamos lá então? Até a Prolari colocou lá no drive para vocês alguns pezinhos coloridos, se você quiser montar aí as pegadas bem coloridas das atitudes. A Prolari também colocou lá as plaquinhas, certo? Você também pode até pedir para eles pintarem, para eles colocarem ali as boas atitudes. Você também pode usar como material ali para fixar esse nosso memorizando, as nossas atividades, tá? Da aula, e também o pezinho. Tá? Você pode até dar para eles desenharem os pés deles, e vai ser bem legal para você colar ali, fazer esse caminho, essa trajetória aí, como a gente deve permanecer fiel ao nosso Deus, tá bom? E eu coloquei, claro, um memorizando, né, com o nosso versículo bíblico, se você quiser imprimir, utilizar aí na sua aula, tá bom? Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos para a nossa história bíblica, e que eu confesso para vocês que eu achei um desafio, tá, gente, essa lição, porque nós vamos falar de Josafá, que foi um rei muito fiel a Deus, tá, que governava o reino de Judá.
Então, o que aconteceu? Josafá estava lá no seu reinado e veio então os inimigos, aqueles homens maus querendo guerra contra ele, eles se uniram. E ele simplesmente olhou para o seu exército e viu o quê? Meu Deus, eu não vou conseguir vencer essa guerra. Eu não vou conseguir vencer essa dificuldade, essa tempestade que está vindo. As pessoas vão morrer, e as crianças, e as mamães, e os papais. O que vai acontecer com o meu povo? Ele ficou com muito medo, porque sabia que era muitas pessoas ali para tá contra o reino, né? Então, a gente até aqui, a Prolari, colocou também lá no drive para vocês, que eu achei tão lindo, gente, nosso desenho, nossas imagens da nossa lição, tá? Que eu achei bem assim colorido, diferente, alegre. Então o que aconteceu? Josafá vindo, passando por aquele momento de dificuldade, ele foi orar a Deus. Ele foi orar, buscar o Senhor, porque só ele poderia ajudar ele a suportar essa guerra. Ele estava querendo uma estratégia, um direcionamento do Senhor. Mas então, depois de tudo isso, veio um profeta, um homem usado por Deus e disse que essa guerra não era dele, mas era do Senhor e que o Senhor ia ajudar. Então, no meio dessa guerra, eles iam louvar a Deus. E quando eles começaram a louvar, gente, aquela pessoal que veio contra ali Josafá, contra o povo que Josafá ali cuidava. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a brigar entre si. Olha só que coisa mais linda que o Senhor fez para proteger. Ele ouviu a oração. Mas Josafá, ele permaneceu o quê? Fiel. Ele acreditou, ele teve fé que o Senhor estava cuidando dele a todo momento. Então nós precisamos realmente entregar as coisas na mão de Deus, orando, buscando a Deus com toda sinceridade. Então olha só que lindo lá, eles mostrando lá que eles venceram, né? Aí esta guerra através não só da espada, da briga, da morte que tem numa guerra. E você pode falar um pouco sobre a guerra para as crianças também. Falar que é um momento muito difícil de morte, de sofrimento. E que isso não agrada ao Senhor. Então ele usou desse louvor para dizer que ele cuida de nós a todo momento. E em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós temos que adorar, crianças. Nós temos que louvar o nosso Deus. Olha que lindo, né? Que profundo. Olha só. Então, eu creio que o Senhor ele vai usar poderosamente, tá? Através dessa palavra para você dizer aí para sua criança que ela tem que louvar, ela tem que cantar, ela tem que agradecer a Deus por mais que os dias sejam difíceis, que isso é um ato de fidelidade para com Deus, né? Então, uma coisa eu digo para você, Deus, ele tem sempre o melhor, algo maior para nós, para a nossa vida. E eu creio que essa lição vai ser abençoada, tá bom? Outra coisa também, então o nosso concluindo, hoje as crianças aprenderam que o que é a história do rei Josafá, que em tempos difíceis devemos buscar a Deus com fé, oração, confiança. Josafá enfrentou um momento de grande medo, mas ao invés de agir por impulso, ele parou, orou, jejuou, confiou que Deus estava no controle. Aí você pode falar sobre a oração, ensinar para as crianças quando elas estiverem passando por um momento difícil, quando um amiguinho dizer que é para ele mentir, que é para ele esconder, que é para ele roubar, ou quando é para ele agir de má fé com alguém, esconderam uma prova que tirou nota baixa. E então você realmente tem que dizer isso pro cotidiano da criança, pegar algum brinquedo que não é seu. Isso tudo não agrada a Deus. Então nós sempre temos que estar em constante jejum, oração. Prolari, como que eu vou falar de jejum para minha criança? Você pode dizer, sabe aquele dia que você só tem vontade de ficar jogando no celular, mexendo no celular?
mas não tira um momento com Deus? Pois é, isso você pode trazer para as crianças, para elas jejuarem, para elas tirarem um tempo com Deus. E isso é uma forma de jejum também, porque a gente sabe que não são todas as crianças... Na verdade, como a gente está falando de criança, não é o ideal, né? Até porque elas estão em fase de crescimento e tudo mais. Então, sempre a gente ensinar, claro, quando elas ficarem um pouco maiores do jejum, mas também falar de formas que as crianças elas podem fazer, de tirar um tempo com Deus, de não ficar só na televisão, só no celular, porque elas estão jejuando, estão se consagrando para o Senhor, porque elas querem ser como Josafá, fiéis, ter um direcionamento, louvar a Deus, que o Senhor se agrada. Amém? E aprendemos que nós precisamos colocar, sim, Deus como um primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa ser o centro de tudo. Então, incentiva a sua criança já a orar. Olha, criança, sabe aquela hora que você acorda? Você, Senhor, obrigada por este dia. Você já acorda orando. Ensina para a sua criança que elas têm que estar orando a todo tempo. Conversar com Deus, agradecer a Deus pela refeição, pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pelo café da tarde. Mostre essas pequenas orações do cotidiano da criança para que ela venha aprender a orar, ser fiel, inconstante. Porque o que é ser uma criança fiel? Como que uma criança, a gente vai explicar para a criança que é ser fiel? É o que sendo uma criança obediente, uma criança que está indo na igreja, que é fiel a Deus, que vem, lê a palavra, ouve hinos, não ouve música do mundo que não agrada a Deus, que a gente sabe que hoje tem muitas crianças que estão ali olhando as redes sociais e conhecem vários tipos de músicas que não agradam o Senhor, tá? Então assim você também pode utilizar dessas ações que muitas vezes eles vejam na escola, que você pode estar falando que não é correto. A gente, muitas vezes, se a gente faz isso, a gente está desagradando ao Senhor e nós temos que ser fiel. Olha só que legal, né, gente? E eu coloquei, gente, aqui em questão da aprendizagem em si, a Pro gosta muito em questão das atitudes. Por quê? Porque assim a criança também vai entender o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é, como ser fiel. Então aqui vai ter as de ligarem, certo? Que vai ter um belezinha, que é uma coisa certa a se fazer, e a mãozinha para baixo dizendo que é uma coisa errada a se fazer. E ela vai ligar os pontos, tá? E o outro ponto bem importante aqui é elas recortarem, tá? Que até poderia ser um joguinho, gente, para você utilizar aí com as suas crianças, e elas colarem onde pode, onde não pode, e assim você está incentivando elas a aprenderem a como realmente ser fiel, a fazer aquilo que é correto, ser uma criança obediente, honesta, né? Que teme ao Senhor. E também, gente, eu coloquei aqui o jogo da fidelidade e da infidelidade. Eu coloquei essa sugestão aqui para você também trabalhar de uma forma mais dinâmica com as suas crianças, que é você imprimir aí alguma plaquinha, ou você pode fazer igual a Prolari. Você pode desenhar aí as mãozinhas, você pode usar a tua criatividade de um material mais simples e que você também vai conseguir utilizar, ou até seguir a sugestão lá da Prolari. Lembra que eu falei das imagens? Talvez você tenha um teu notebook aí, consegue colocar na televisão e você também usar assim de uma forma didática com as suas crianças. E aqui também, deixa eu pular aqui pro outro lado, que fica melhor para mim ver também, tá? Então assim, ó, por exemplo, aqui tem uma menina que ela tem a palavra fidelidade e infidelidade, você pode imprimir. Aí você vai perguntar assim, guardar segredo é uma atitude correta ou uma atitude errada? Aí as crianças, é uma atitude correta. Daí você vai perguntando o que é correto, o que não é. Por exemplo, mentir, será que mentir é correto? Sim ou não? E assim você, mexi aqui, diretor. Ai, diretor me pega. O que eu fiz aqui, diretor, agora? Vamos ver. Aqui, beleza. Vamos voltar aqui. Isso, agora foi. Vamos lá. E assim você vai poder trabalhar com elas com o cotidiano. Fingir que esqueceu, olha só que legal. Ajudar um amigo é uma atitude fiel? Sim, agrade, Senhor. Fingir que esqueceu? Claro que não é. E tem outros ali, só que não tá aparecendo porque o meu quadradinho ficou um pouquinho menor ali, tá bom?
mas tá lá no Drive para você, eu deixei lá para você utilizar nas suas aulas, sem contar que a gente também está falando aqui sobre a inclusão, e isso sim é uma forma didática para você estar trabalhando e incluir as suas crianças, de ajudar, de incentivar, e que vai ficar, ó, lindo demais você utilizar aí essa forma mais didática de trabalhar com as suas crianças. E vai acolhê-las também. Se você puder imprimir de uma forma colorida, vai ficar bem legal, claro que vai. Mas se você tiver aí umas boas canetinhas, um lápis de cor, vai ficar lindo também. Então aproveite aquilo que você tem, adapte a sua aula. Vamos ser realistas, não é todo mundo que tem aí bastante dinheiro para imprimir tudo. E assim a gente vai utilizando, vai adaptando a nossa aula, certo? E a ProLari fica assim, gente, como é que agora? Como que eu vou realmente trazer isso para as crianças, que elas consigam colocar em prática? E aí eu vi assim, vamos fazer um cartão fidelidade. Sabe quando às vezes a gente tá lá, a gente vai no lugar e compra mais vezes, e daí você vai ganhando um ticketzinho ali. Enfim, você tal dia bota a data, comprou tal coisa, e quando você preencher todas essas compras ali, você ganha uma premiação. E eu pensei, o que? Vamos fazer isso para as nossas crianças, vamos fazer esse cartãozinho fidelidade. Você pode colocar assim, por exemplo, trazer a Bíblia, vir ao culto, vir na EBD, você colocar desafios, ler a Bíblia. Olha só que legal que seria que se você pudesse utilizar, respeitar o momento certo de falar. Então você tem que ficar ligadinho, pessoal, lembra do cartãozinho? E você bota a responsabilidade de eles trazerem esse cartãozinho para eles serem fiel. Eu cumpri para com o Senhor. Então você incentivar eles a ter um cartão fidelidade aí com o Senhor, que vai ser uma bênção. O Senhor vai abençoar grandemente, eu tenho certeza. E eu vou dizer para vocês, eu adorei essa ideia desse Espírito Santo. Tu é demais. Às vezes eu me afino com o Senhor, porque eu digo, não, Deus, tu é demais, né? E olha só que massa que vai ficar pra você aí, ter esse cartãozinho fidelidade. Gente, se alguém fizer, me marca lá no meu Instagram, por favor, que eu vou ficar muito feliz, porque eu vi algumas meninas, eu olho, tá, gente? Eu fico só de olho, se eu vejo que alguém lá do YouTube que me seguiu no Instagram, eu vou lá, eu sigo de volta e eu fico só de olho nos stories. Eu vi que teve gente que usou da identidade, que às vezes quando imprime aí os cartazinhos que eu faço, gente, eu fico tão feliz, vocês não têm noção. Então, se você quiser me seguir, é Lari Zanelato Personal, me segue lá, me marca, a gente vai compartilhar aqui. Eu vou falar até pro diretor, porque tudo eu falo aqui pra ele, o que acontece quando o pessoal fala aqui. E eu também estou de olho nos comentários. Tá, a gente sempre olha, claro que às vezes essa é a nossa demanda do dia a dia, muita coisa para se fazer, não dá para comentar todas, mas sempre que possível eu dou uma olhadinha, eu comento, tá, galera? Teve pessoal aí que perguntou, né, sobre as redes sociais, como eu falei, vou repetir de novo, é Lari Zanelato Personal, e também curte, comenta aqui nosso canal, vamos valorizar, né, que isso é tão importante, né, o nosso diretor tá aqui sempre empenhado, trabalhando para que o nosso canal venha a crescer com novas ideias, e agora o Senhor tem abençoado pra gente ter um novo estúdio, bem legal para vocês, né, então ajudem nessa obra a contribuir a levar a palavra de Deus e incentivar outras pessoas também. E, gente, sabe o que eu pensei assim, né, claro, você pode... Depois que você colocar todas essas metas, você pode botar, talvez, ali escrever, enfim, que concluiu, marcar um xizinho, enfim, tudo mais, né, com esses desafios durante a semana. E eu também coloquei aqui uma outra lembrança, mas era legal de você trabalhar essa questão da fidelidade, talvez ali dentro de uma semana, 2 semanas, para as crianças ganharem uma premiação daquelas que concluíram, né, claro, dentro daquilo que você pode. Talvez você dá um presente ou um chocolate, enfim, você que vai adaptar aí com que premiação aqueles que conseguirem cumprir com aquilo que você estabeleceu, tá? Então, estabeleça aquilo que você pode colocar para as suas crianças, né? A gente sabe que cada lugar tem a sua realidade, então vamos adaptar aí para o teu cotidiano daquilo que você está trabalhando aí com as tuas crianças, tá bom?
E claro, eu coloquei ali uma lembrança um pouquinho diferente, gente, fugindo das balinhas, dos doces, enfim, da pipoca. Eu coloquei um quebra-cabeça e também um jogo da memória para você estar incentivando aí a brincarem com os amigos ou com as famílias também. E até para você quiser, às vezes, aí brincar com as suas crianças. É muito legal essa parte de realmente se confraternizar, conversar, se unir. Então, tá aí, você pode imprimir, você pode utilizar. E caso você não tenha esse recurso, faça uma conversa de roda, converse com as crianças, nem tudo é sobre lembrança de entregar algo. Dê o que você pode, uma balinha, um abraço, não importa a criança, ela é simples, ela quer atenção, ela quer um abraço, um acolhimento. Então, uma coisa eu digo para você, queira saber, queira ouvir, né, as tuas crianças. E aí, gente, vocês chegaram a ler lá o material da inclusão? Vocês gostaram? Que eu coloquei lá nas 2 lições, deixa pra mim se você leu, se você gostou, se você tem aprendido, tá? Porque é importante se você usar alguma coisa aí, se você utilizou, compartilha com a gente, porque é importante a gente entender que nós precisamos trabalhar juntamente com o Senhor e lembrar que a igreja é um organismo vivo. Então, nós temos que estar em constante movimento. Então, adapte a sua aula, queira as famílias por perto de você. Cuide das suas crianças com zelo, com amor. Tem tantas crianças agora neste momento passando por um momento de dificuldade. Se você conseguir, faça aí. Arrecade alimento, roupas, ajude, plante essa sementinha no coração das tuas crianças para eles serem solidários com o próximo, tá? E eu queria assim agradecer, gente, muito obrigada pelo carinho, por cada um que para comentar, né, falar sobre a minha evolução também. Eu fico muito feliz, gente, muito mesmo. A Lari sabe que a Lari tem esse jeito da Lari, né? O microfone também fica aqui mais pertinho, às vezes acontece de falar um pouco mais alto, porque é o meu jeito, é assim, né? O diretor, tadinho, né? Ele já sabe, mas é isso que importa, é que o Senhor, Ele fez cada um de nós com o seu jeitinho. E eu creio que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, o ministério de vocês. Eu oro e peço que o Senhor continue nos capacitando, nos aperfeiçoando, tá bom? Então, se você gostou dessa lição, se você gostou desse material dessa aula, me marca, compartilha e um beijo e um abraço. Até a próxima lição, tá, gente? Tchau! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.